Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E eu aqui pensando nesses acontecimentos todos dos últimos dias, onde uma nação poderosa militarmente como a Rússia simplesmente resolveu tomar para si um território sob a alegação de que a Ucrânia é russa porque os russos, ou seja, a etnia russa teria iniciado naquele local. Então, supostamente a presença de uma OTAN naquele território estava incomodando a Rússia, ou seja, Vladimir Putin, na pessoa desse grande país. Porém, isso nos remete a ideias aparentemente passadas. Nós não entendíamos até então que essa ideia de território, de poder através da conquista de territórios, nós entendíamos que na geopolítica isso já estava ultrapassado. Para nós, isso já tinha passado. Afinal de contas, desde a industrialização, principalmente, depois o poder político, ele foi se sofisticando, e para uma nação ser considerada poderosa, econômica e politicamente, ela não precisa ter grandes territórios. A exemplo de França, Inglaterra, Alemanha, que são estados nacionais territorialmente pequenos. Evidentemente que existe um Estados Unidos, uma Rússia e uma China que têm grandes territórios. Mas o paradigma de que você precisa ocupar um território para adquirir poder, nós entendíamos que isso havia passado. Mas de repente isso surge de uma hora para outra, como se fosse a última Coca-Cola do deserto para um país chamado Rússia, na pessoa do seu presidente da República. Mas o que isso significa? Não deixe de dar o seu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar esse material com outras pessoas. Dá like para o nosso canal, a cada dia que passa, crescer e aparecer mais nas plataformas do YouTube. Esse canal que tem o objetivo de chamar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público e vamos combater o pensamento binário, né? O pensamento binário do nós e eles fácil, né? Já tem pessoas achando que essa guerra é uma reprodução da Guerra Fria, comunistas contra capitalistas. Já tem gente adotando facilmente um lado, o lado dos Estados Unidos, o lado da Rússia. Não, a coisa é mais complexa do que simplesmente dois lados. Existem questões étnicas, existem questões culturais, existem questões econômicas, existem questões políticas, muitos símbolos nisso tudo, nessa tentativa de tomada territorial da Ucrânia. E essa questão de território, ela é uma coisa que a gente observa no que está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia contra a Ucrânia. Mas essa questão territorial, ela é muito presente na nossa condição humana, né? Aliás, um escritor chamado Gilles Deleuze escreveu com Félix Guattari a obra O Antiédipo, e nessa obra, né, nessa grande obra com vários volumes, chamado Capitalismo e Esquizofrenia, eles falam que, a princípio, nossas organizações sociais seriam em torno do território, né? O território era a base das primeiras fundações humanas e os indivíduos, inclusive, pintavam no seu próprio corpo as marcas do território. Então, no corpo estavam as representações
da vegetação, os pássaros, né? Os cantos eram imitações da natureza, dos pássaros, enfim. O território era a marca das organizações sociais. De repente, essa primeira fase da máquina territorial, segundo Deleuze e Guattari, é substituída pela máquina despótica, onde a ideia de território é ressignificada. Então, aparecem os grandes déspotas, Nabucodonosor, os reis da Síria, enfim, o território passa a ter que ser ocupado para o estabelecimento do poder. Mas agora, o território, nós achávamos que essa ideia primitiva de território, essa ideia despótica de território tinha passado, porque a máquina capitalista é a imposição do poder pelo capital, pelo poder exercido pelas instituições bancárias que simplesmente validam o poder, validam a expansão do capital através da própria valorização da moeda que é vendida, onde dinheiro vale dinheiro, no mercado de ações, no mercado financeiro. Então nós entendíamos, bom, se dinheiro vale dinheiro, se basta o capital se expandir para que o poder seja exercido, para que a conquista de outros territórios? Achávamos que esse problema já estava resolvido. Não estava. Porque o território, ele é algo que está sempre em construção na nossa mente. Não há como estabelecermos que território é isso, território é aquilo. Ou seja, até uma ideia do passado, ela ressurge, ela revive como se das cinzas praticamente, não é? É como se a Ucrânia fizesse parte de uma espécie de terra prometida, porque no passado isso aconteceu. Deus teria falado para Abraão a respeito de uma terra prometida, e ele vai em busca dessa terra prometida, o povo de Israel vai em busca dessa terra prometida, porque Deus teria falado. Então, o território vamos ocupar, porque o poder de Deus é representado também na conquista de um território. Quando nós moramos em locais como o Rio de Janeiro, por exemplo, nós percebemos outros valores territoriais sendo atravessados por nós. Não somos urbanizados como, por exemplo, Florianópolis, onde a urbanização se dá de forma relativamente linear. Temos incursões, ocupações territoriais em meio à cidade, onde há os condomínios de luxo aqui, e em meio a essa base condominial há as favelas, as comunidades, que nós chamamos de favela, e onde muitas das vezes a própria lei do local é modificada de acordo com o território. Há territórios que você não pode entrar. Ou seja, a dinâmica territorial, ela continua se expandindo, se modificando em determinados locais do próprio Rio de Janeiro. Se determinadas linguagens você usar, isso você pode estar correndo um grande perigo. Porque o território traz símbolos, traz linguagens, traz palavras que muitas das vezes são perigosas se você usar. Em determinados lugares você não pode usar a palavra miliciano, você não pode falar é nós, você tem que falar é a gente, porque o território também preconiza uma linguagem que dá sentido àquele território. Às vezes nós professores estamos dando aula, um aluno entra na nossa sala como se estivesse entrando no quarto dele. Por quê? Porque muitas das vezes esse aluno ele vive em 2 cômodos, ou 2 cômodos e banheiro, com uma família imensa.
E às vezes, para alguém chegar no portão, tem que praticamente passar por dentro da casa dele até chegar ao portão. Então, ele leva essa base territorial dele para a escola. Então, se para chegar no portão ele precisa passar praticamente dentro de outras casas, qual é o problema de eu passar pela sala do professor sem pedir licença, uma vez que a minha vida, que a base da minha vida territorial promove isso? Uma vez eu dividia o quarto com um indivíduo, né, naquela época de faculdade, eu precisava de alguém para me ajudar. Então, ele me ajudava a pagar na realidade, a kitnet, né? Mas de repente o rapaz levava umas meninas para lá durante o dia, enquanto eu estava trabalhando, e aquilo começou a ter outra conotação por parte dos chamados milicianos, que à noite entraram no local armados. O que está acontecendo aqui? Porque neste território, muitas meninas entrando no local tem a ver com relações de poder com um submundo. Não é simplesmente você levar meninas. Onde entram muitas meninas, entra droga, entra supostamente outros grupos que não fazem parte daquele grupo de domínio daquela localidade. Então, olha como o território gera expectativas diferentes em nós. Ou seja, os caras entraram, eu me assustei, eu corri. Ou seja, eu poderia ter morrido com vários tiros, simplesmente porque a princípio não soubemos fazer a leitura daquele território. Muitas meninas entrando, meninas que iam lá porque o cara pagava o A ou B para elas comerem, acho que davam umas roupas também. Mas essa relação de poder, onde num determinado local entram muitas meninas, saem muitas meninas. Opa, ali tem então uma casa de licença. Opa, se tem casa de licença, tem droga. Tem quem está fornecendo droga ali? Quem está fazendo isso? Será que tem um outro grupo querendo se apropriar dessa área? Então, o território é uma... E o território, ele demanda poder, né? Poder aos que moram lá na favela, sem acesso à ciência, por exemplo, né? Até falando com os meus alunos ontem, uma aluna falou: não, mas a pessoa tem que se esforçar, mas até o esforço tem lugares específicos. Qual aluno da escola pública, perguntei em sala de aula, vocês já viram sendo incentivados a ser cientistas? Ninguém. Ou seja, lá as pessoas não são incentivadas a muitas coisas. A escola pública não tem esse porque a ciência é o suprassumo do poder, do conhecimento. O saber é expresso de forma mais substancial através do conhecimento científico. Então, o aluno da escola pública, evidentemente, principalmente num país como o Brasil, desigual, terá pouco acesso à formação da curiosidade científica. Porque a ciência, ela é o suprassumo do conhecimento. E conhecimento na nossa sociedade é poder. E o conhecimento, ele se apropria de um território de privilégio e exclui outros territórios sem privilégio. O território significa muito para nós. O território é significação de poder. Então, eu estou falando aqui, isso perplexo pelo que Putin fez, porque achávamos que essa ideia de território, de ocupação de espaços para a manutenção do poder político havia passado. Não.
Porque a ideia de território, ela é dinâmica. Ela passa, inclusive, por expectativas, por orgulhos, por vaidades. De repente, é a vaidade de Putin. E como você vai colocar critérios na vaidade, uma vez que, como dizia Deleuze e Guattari, é por dentro da paixão mesmo que caminhamos. A expectativa de Freud era que as paixões ficavam guardadas no inconsciente, enquanto a sociedade constrói valores, transferindo a paixão de forma aparentemente racional para a realidade. Mas, segundo Deleuze e Guattari, no Antiédipo, que veio exatamente questionar a psicanálise, não, é por dentro da paixão. É sempre por dentro da paixão, porque se fugirmos da paixão, usando aqui parafraseando, quebramos a cara. Não há como fugir da paixão. Até, qual o nome do... Herbert Marcuse, na sua obra anterior, inclusive, a esse livro da década de 50, 60 mais ou menos, Eros e Civilização. A civilização é em si erótica. Não há como separar o erotismo das conquistas da civilização. Então é isso aí. O território. O território continua sendo dinâmico. Né? Eu, por exemplo, moro num condomínio. Aqui tem uma síndica. Então, algumas coisas ficamos mais ou menos livres, né? De certas influências danosas, de grupos que querem controlar o território, que querem cobrar algumas propinas para dizer que está olhando, tomando conta. Mas às vezes eu fico receoso. Mas e se trocar o condômino, né? Até porque, para determinados grupos, esses indivíduos que dominam o território não são muito hostis. São hostis com os mais carentes. Então, às vezes, os mais afortunados entendem, não tem problema, os caras estão olhando. Porque com ele, esses grupos não serão hostis. Então, o território. O território continua sendo... Essa ideia de território, a ocupação de poder pelo território, continua sendo muito dinâmica. Muito dinâmica. É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado, né? Contei aqui o relato para vocês, quase levei vários tiros, porque não compreendia o território. Aliás, outra vez eu vendia perfume e eu entrei para fazer a cobrança de uma pessoa que estava me devendo e de repente cheguei no local, os caras estavam vendendo lá, né? Aquelas coisas, né? E eu cheguei desavisadamente. Qual o seu nome? Eu fiquei tão assustado que eu esqueci o meu endereço. Você mora onde? Eu tinha esquecido. Rua Padre Versé, em Anchieta. Nunca mais vou esquecer. E porque eu esqueci, eu era novo no local, porque eu esqueci o nome do local onde eu morava, chamaram os caras e... Aí, a minha sorte é que chegou uma pessoa que já tinha me visto por ali, um morador. É o território. Eu entrei sem conhecer a linguagem daquele local, daquela localidade. Então, uma das maneiras de promovermos, inclusive, a justiça social é pensarmos no território. Porque o território produz justiças, injustiças, linguagens, exclusão, inclusão. Então vamos incluir pelo território. Como eu sou de esquerda, né? Esquerdista, não. Esquerda é igualdade. E uma das maneiras de promoção da igualdade é pensarmos a justiça a partir do território. Ok, galera? Vocês são do coração.